O mês de Abril foi o meu melhor mês de sempre em dividendos e neste vídeo vou-te dizer ao certo e ao pormenor quanto dinheiro é que eu recebi e que empresas é que me pagaram dividendos em Abril. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Fábio Roque e aqui no canal do Consistência falamos sempre e só de literacia financeira e de investimentos, sejam eles em ETFs, ações de crescimento, ações que pagam dividendos, criptomoedas ou até mesmo em peer-to-peer. E se gostas deste tipo de conteúdo e deste tipo de assunto, não te esqueças de subscrever aqui o canal, que é completamente gratuito e é a melhor forma de ajudares o canal do Consistência a crescer e também de aumentar a literacia financeira em Portugal. Eu posso-te já adiantar que eu recebi dividendos de 13 empresas em Abril e que foi o meu melhor mês em termos de números, ou seja, foi o mês em que eu ganhei mais dividendos desde sempre, ou seja, desde o início da minha jornada de investidor, e vou-te mostrar tudo aqui neste vídeo. E antes de vos mostrar todo o meu portfólio, que sim, eu vou mostrar todo o meu portfólio no fim do vídeo, e também antes de vos mostrar detalhadamente todos os valores que eu recebi de todas as empresas, só para vos indicar que este vídeo é patrocinado pela XTB e nada do que eu digo aqui é conselho financeiro nem recomendação financeira, simplesmente mostro os meus investimentos que são feitos na XTB com o meu próprio dinheiro e, portanto, é o meu dinheiro, não é o vosso, a minha estratégia não é a vossa e, portanto, não é conselho financeiro nem recomendação financeira. E se vocês tiverem interesse em abrir conta com a XTB, está aqui na descrição o link direto para o registro da XTB. Só para vocês saberem que se abrirem conta com a XTB, vocês têm então um gestor de conta na vossa própria conta, ou seja, se tiverem dúvidas, ele liga para vocês. A XTB tem um escritório em Lisboa há mais de 14 anos, já está no nosso país há mesmo muito tempo e, portanto, cada vez mais a oferta deles tem vindo a subir. Neste momento, por exemplo, eu já tenho uma conta em euros e mais recentemente abri uma conta em dólares também para não estar sempre a pagar um custo de conversão de moeda, então abri diretamente com a XTB uma conta em dólares. E, portanto, tanto vocês como eu só temos a ganhar com a XTB, por isso o link está aqui na descrição. Em primeiro lugar, tenho a empresa MPW que me pagou 30,90€. Apesar de me ter pago um valor bastante substancial em termos de dividendos, a verdade é que a MPW no último ano tem perdido grande parte do seu preço, ou seja, no último ano o seu preço caiu perto de 50% e nos últimos 5 anos o seu preço desceu perto de 75%. Em termos de dividendos, a MPW também não é a melhor empresa de sempre, isto porque eles cortaram com os seus dividendos há relativamente pouco tempo e, portanto, o seu crescimento de dividendos está em 0 anos e também por causa disso é que o seu 5-year growth rate neste momento está negativo, porque pagavam um valor e agora pagam outro valor. O seu payout ratio neste preciso momento está a 54,93%. É um valor muito bom tendo em conta que é um REIT e os REITs são obrigados a pagar dividendos, ou seja, eles são obrigados a distribuir 90% do seu lucro em dividendos aos acionistas. Isto significa que anualmente estão a pagar 60 cêntimos por cada ação que nós tenhamos da MPW, mas como eles pagam de 3 em 3 meses, eles pagam 15 cêntimos por ação que nós tenhamos de 3 em 3 meses. E atenção que os dividendos não são obrigatórios e ainda assim os REITs, apesar de serem obrigados a pagar 90% dos seus lucros em dividendos aos investidores e aos acionistas, eles podem muito bem cortar com os seus dividendos. E isto é só um exemplo do que pode acontecer com a MPW e com outras empresas. Eles, no dia 15 de abril de 2024, declararam que iriam pagar então 15 cêntimos por ação que nós tivéssemos em abril. Ou seja, se eles não tivessem lançado esta notícia no dia 15 de abril, no mesmo dia 15 de abril, no dia 16, no dia 17, eles podiam ter lançado uma notícia oposta a esta, a dizer que a MPW neste trimestre, também por causa das dificuldades financeiras, não iriam pagar nenhum tipo de dividendo e é muito importante termos isso em mente. Ainda assim, a MPW pagou-me perto de 31€. E só para vos mostrar aqui o dividendo de 10 anos da MPW, há 10 anos pagavam 21 cêntimos, depois aqui em 2023 pagavam 29 cêntimos de 3 em 3 meses por cada ação que nós tivéssemos, e depois aqui desceram de 29 para 15 cêntimos, pagaram então 15 cêntimos no dia 13 do 9, 13 cêntimos no dia 6 do 12,
E depois aqui está a faltar também aqui um dividendo. Eles nunca pararam completamente com os seus dividendos, eles mantiveram sim os 15 cêntimos nos últimos meses. E a verdade é que também este último dividendo, que é relativamente à notícia que eu vos acabei de mostrar, esteve muito em dúvida e, portanto, existe sim o risco de os dividendos de uma empresa, seja de um REIT ou não, serem cortados definitivamente. Depois temos outro REIT, a empresa AMT pagou-me 1,27€. Conseguem ver que aqui a AMT, American Tower Corporation, no último ano teve uma queda no seu preço de 7,52%. Nos últimos 5 anos o seu preço também caiu 7%. No presente ano o seu preço caiu 17%. E neste momento está cotada a $178,69. E se viemos aqui aos ratings, aos analistas da Wall Street, conseguimos verificar que o price target em termos average price target, ou seja, um preço médio justo para esta ação, segundo estes analistas de Wall Street, seria então de 223,89, o que significa que haverá aqui um potencial crescimento no seu preço de 25%. Acontece que eles não são videntes, não têm uma bola de cristal, simplesmente eles fazem projeções futuras com base nos números que a empresa fornece no presente e forneceu no passado. E, portanto, eles calculam que o preço justo por cada ação desta empresa seria à volta de $223 e não de $178 como está cotada agora. Em termos dos dividendos, conseguimos perceber que crescem e pagam os seus dividendos há 11 anos consecutivos. O seu 5-year growth rate é de 14,55%, o que é excelente, principalmente para um REIT. E o seu payout ratio é abaixo de 65% e novamente para um REIT isto é muito, muito bom. O dividend yield anda sempre de mãos dadas com o preço da ação e, portanto, eu gosto muito de olhar para o annual payout, $6,51 anualmente que nós recebemos por cada ação que nós tenhamos. Ainda assim, eles pagam $1,62 de 3 em 3 meses e eu da AMT tenho somente uma ação. E sim, fiquem por aí até o final do vídeo, que eu no final do vídeo vou mostrar-vos quantas ações é que eu tenho de cada empresa que eu vos mostrei agora e quanto é que estas empresas, segundo as ações que eu tenho, me estão a gerar anualmente. De seguida tenho a empresa ADC, também outro REIT, e pagou-me €9,80. A ADC, para quem não sabe, é um REIT que paga dividendos mensais, está cotado neste momento a $58,76. O seu preço no último ano desceu 13%, nos últimos 5 anos desceu 11% e no presente ano desceu 6,66%. E o seu dividend yield é de 5,11% e o dividend yield está sempre de mãos dadas com o preço, porque se o preço descer e os dividendos se mantiverem, o dividend yield sobe, mas se o preço subir bastante e os dividendos se mantiverem na mesma, o dividend yield desce. Aqui dentro do Seeking Alpha conseguimos perceber que então estão a crescer e a pagar os seus dividendos há 4 anos consecutivos. Acontece que estão a crescer há mais tempo. A verdade é que eles passaram de pagar dividendos trimestrais para pagar mensalmente. Conseguem ver aqui que eles pagam todos os meses dividendos. Então, anualmente estão a pagar $3 por cada ação que nós tenhamos, mas como pagam todos os meses, significa que vamos receber 25 cêntimos todos os meses por cada ação que nós tenhamos e um payout ratio abaixo de 75%, o que é muito bom, novamente, para um REIT. Aqui no dividendo histórico, em 10 anos, conseguimos perceber que eles pagavam trimestralmente e agora passaram, em 2021, a pagar mensalmente. Portanto, eles não cortaram com os seus dividendos, simplesmente, em vez de o distribuírem de 3 em 3 meses, passaram a distribuir mensalmente. De seguida, a empresa HP pagou-me €4,55. A HP, para quem não sabe, é uma marca de computadores e também de outros produtos digitais e neste preciso momento está cotada a $28,42. No último ano o seu preço caiu 5,86% e nos últimos 5 anos subiu 41,46% e pagam um dividend yield neste momento de 3,88%. E vindo aqui também aos analistas do Wall Street, conseguimos perceber que eles dão um preço médio justo por cada ação de $31,73 e, portanto, existe aqui um potencial crescimento no seu preço de 11,65%, mas nada disto é conselho financeiro nem recomendação financeira. Em termos de dividendos, crescem e pagam os seus dividendos há 13 anos consecutivos, com 5-year growth rate de 12,43%, e isto é genial. Sempre que uma empresa
tem as suas finanças bem cuidadas e consegue ter um 5-year growth rate de mais de 10%, para mim é excelente. Com um payout ratio de 31%, isto é genial, porque é um payout ratio mesmo muito baixo, o que significa que sobra muito dinheiro para pagar em dívidas, fazerem buybacks ou até mesmo reinvestir no seu próprio negócio. Temos aqui então um annual payout de $1,10, pagam de 3 em 3 meses e, portanto, 28 cêntimos de 3 em 3 meses por cada ação que nós tenhamos. Conseguimos ver aqui no dividendo histórico máximo que já pagam e crescem os seus dividendos há mesmo muitos anos consecutivos, só que aqui na década de 2000 mantiveram sempre os seus dividendos em 4 cêntimos. Aqui a partir de 2011 é que começaram a crescer com uma agressividade maior os seus dividendos e mesmo assim tem um payout ratio bastante baixo. De seguida temos a empresa JP Morgan, que me pagou 3,60€. A JP Morgan é uma empresa financeira e neste momento está cotada a $192. No último ano teve um crescimento de 40% e nos últimos 5 anos um crescimento somente no seu preço de 66% e paga um dividend yield de 2,40%. E eu já comprei ações de JP Morgan há bastante tempo, estou a lucrar sensivelmente cerca de 50% no seu preço e também por isso é que não compro mais ações, porque não faz sentido para mim e também por isso é que me pagam pouco de dividendos, porque eu simplesmente tenho meia dúzia de ações. Ainda assim, os analistas do Wall Street consideram que ainda há espaço para crescer dentro do preço desta empresa no mercado financeiro e, portanto, o preço justo médio por cada ação para estes analistas seria de $207, o que significa que ainda poderá haver um potencial crescimento de 8,24%. E vindo aqui à parte dos dividendos, pagam e crescem os dividendos há 9 anos consecutivos e o seu 5-year growth rate é de 7,50%, um payout ratio abaixo de 30%, e isto é de loucos. Eles mesmo assim pagam $4,60 anualmente por cada ação que nós tenhamos e o seu payout ratio é apenas e só de 25%, mas de 3 em 3 meses vamos receber $1,15. Aqui no dividendo histórico máximo conseguimos perceber que no ano 2009 eles cortaram com os seus dividendos. Aqui no Seeking Alpha mostra que existe um trimestre em branco, mas eu acho que isto é uma falha do site. Eu acho que sim, a JP Morgan pagou mesmo neste trimestre que está aqui em falta. Ainda assim conseguimos perceber que depois de 2010, 2011, 2012, 13, 14 até agora têm vindo a crescer os seus dividendos de uma forma bastante satisfatória e novamente com um payout ratio bastante baixo. De seguida temos a Vici, que é outro REIT e pagou-me $38,51. A Vici neste momento está cotada a $29,05. Tal como os outros REITs, no último ano o seu preço caiu 11%, nos últimos 5 anos subiu 27,69%. É um REIT bastante recente no mercado, de 3 em 3 meses eu recebo algum dinheiro deste REIT e tem vindo a subir também o meu dividendo dentro desta empresa, porque eu tenho comprado cada vez mais ações dentro desta empresa. E apesar do seu preço estar a $29,05, se viermos aqui aos analistas do Wall Street, conseguimos perceber que eles consideram que há um potencial crescimento no preço. Então eles consideram que existe espaço para subir mais 21% no seu preço, prefazendo então $35 por ação no seu preço justo. Não é conselho financeiro nem recomendação financeira, mas eu também considero que esta é uma boa empresa que se encontra a um bom preço e também por isso é que tenho colocado cada vez mais dinheiro dentro desta empresa. E conseguem ver aqui na parte dos dividendos, com 5-year growth rate de 7,76%, um payout ratio de 65%, um crescimento de dividendos há 5 anos, ou seja, pagam e crescem os seus dividendos há 5 anos consecutivos, com um annual payout de $1,66 por cada ação que nós tenhamos, mas como pagam de 3 em 3 meses, então recebemos 42 cêntimos de 3 em 3 meses. Aqui na parte do histórico de dividendos, como é uma empresa recente, não há muito histórico. Eles começaram então a pagar dividendos no dia 28 de 3 de 2018 e desde aí até agora têm vindo a subir o seu dividendo de uma forma também bastante satisfatória e novamente porque o seu payout ratio para um REIT em 65% é mesmo muito bom. A próxima empresa é a Cardinal Health, que me pagou 40 cêntimos. Sim, é verdade, esta empresa CAH pagou-me apenas e só 40 cêntimos e está cotada a $98,59. No último ano o seu preço subiu
17% e nos últimos 5 anos o seu preço subiu perto de 100%. E ainda assim, o preço está perto de $100, já subiu perto de 100% nos últimos anos e mesmo assim os analistas consideram que haverá aqui ainda mais espaço para subir o seu preço para perto de $112. E no seu histórico de dividendos conseguimos perceber que pagam e crescem os seus dividendos há mesmo muitos anos consecutivos, mas aqui em 2016 começou a diminuir o seu crescimento de dividendos. Conseguimos perceber que é notório aqui em 2010, 2011, 12, 13, 14, 15 e 16 um aumento significativo nos seus dividendos, mas aqui a partir de 17 abrandou bastante o crescimento do seu dividendo. E vindo aqui às notas dos dividendos, conseguimos perceber que efetivamente tem sido um aumento bastante fraco. 1% de 5-year growth rate é mesmo muito pouco, mas paga e cresce os seus dividendos há 29 anos consecutivos e o seu payout ratio para esta empresa é de 27%, o que é genial. E, portanto, muito provavelmente o que a empresa andará a fazer com o restante do dinheiro é pagar dívidas, fazer buybacks e reinvestir no seu próprio negócio. A próxima empresa é também o REIT Stag, que me pagou 1,75€. Esta é uma empresa que também me paga dividendos mensais e, portanto, eu estou sempre a falar nela neste tipo de vídeos. No último ano o seu preço caiu 1,44%. Nos últimos 5 anos o seu preço subiu 17%. Se eu vier aqui aos ratings Wall Street Analysts, vocês irão conseguir ver que os próprios analistas do Wall Street consideram que haverá aqui um espaço de perto de 14% no que toca ao crescimento potencial do seu preço no mercado financeiro. Então o seu average price target seria de 39,73 e neste momento está a 34,79. Ainda assim, eu não gosto muito desta empresa no que toca ao crescimento dos dividendos. Eles são consistentes, são constantes, mas não passam dali. Conseguimos ver que no 5-year growth rate o crescimento é de 0,69, portanto ainda menos do que a empresa anterior. Crescem e pagam os dividendos há 11 anos consecutivos. E se eu vier aqui em cima a Dividend History, vocês irão conseguir ver que o gráfico é sempre todo igual. Aqui desde 2013 pagavam 10 cêntimos. Passado 10 anos eles estão a pagar 12 cêntimos. E portanto o crescimento de dividendos na Stag é quase nulo. E é uma das grandes coisas que eu não gosto nesta empresa. De seguida tenho a Realty Income, que me pagou 26,88€. A Realty Income é uma empresa que paga dividendos mensais. É também um REIT e eu tenho muito dinheiro investido na Realty Income. Neste momento está cotada a $55,45. O seu yield é de 5,56%. No último ano o seu preço caiu 9,37%. Tal como os REITs que eu falei neste vídeo. Em termos de dividendos da Realty Income, crescem e pagam os seus dividendos há 26 anos consecutivos, tendo em conta que o seu 5-year growth rate é de 3,55%, ou seja, não existe aqui um aumento muito agressivo de dividendos dentro deste REIT. Ainda assim, o seu payout ratio é de 75%, o que significa que todos os meses estamos a receber 26 cêntimos por cada ação que nós tenhamos. De seguida, a empresa WP Carey pagou-me 4,13€. A empresa WP Carey, ou WPC, é também um REIT, está cotada a $57. No último ano caiu perto de 20% no seu preço e nos últimos 5 anos o seu preço caiu 25%. Se viemos aqui diretamente à parte dos dividendos da WP Carey, conseguimos perceber que então houve aqui uma diminuição de dividendos, muito porque a empresa quis fazer uma reestruturação no seu portfólio, quis abandonar a parte de escritórios e, portanto, ao qual eles tinham escritórios no seu portfólio para arrendar. Eles simplesmente retiraram os seus escritórios de vez do seu portfólio e como retiraram os escritórios do portfólio, então diminuíram também em igual proporção o seu dividendo. E conseguimos ver no máximo histórico que o aumento de dividendo entre 2000 a 2010 também não foi assim algo de outro mundo, mas era constante e era consistente. E depois sim houve aqui um aumento forte entre 2012, 13 e 14 e desde aí até agora também tem vindo a ser um aumento bastante pequeno, ainda que tenha sido consistente. E depois novamente eles aqui cortaram a 28 de 12 para 86 cêntimos neste trimestre e depois a seguir já aumentaram 1 cêntimo. E por isso é que nós conseguimos ver aqui nos detalhes e nas informações de dividendos que crescem há 0 anos, precisamente porque eles cortaram e cresceram agora somente 1 cêntimo e o seu 5-year growth rate é negativo porque eles desceram o seu dividendo. O payout ratio mesmo assim está na casa dos 80%,
e de 3 em 3 meses estamos a receber 87 cêntimos de dividendos por cada ação que nós tenhamos. De seguida temos a empresa Comcast, que me pagou 3,44€. Esta é uma empresa também que eu tenho colocado algum dinheiro dentro do meu portfólio. Está cotada neste momento a 38,49 e o seu dividend yield é de 3,22%. Ainda assim, no último ano, o seu preço caiu 5,17% e nos últimos 5 anos caiu mais de 11%. Ainda assim, se eu vier aqui aos analistas do Wall Street, e neste momento está cotada a 38,49 e eles indicam que poderá haver aqui um potencial crescimento no seu preço para 48,36, o que significa que somente no seu preço poderemos estar aqui a aguardar, se os analistas tiverem razão, um crescimento de 25%. Uma coisa que eu gosto muito também nesta empresa, não só na parte financeira, mas sim na parte dos dividendos, é que o payout ratio é abaixo de 30%, o que é genial. Tem espaço de manobra para pagar dívidas, reinvestir no seu negócio e até mesmo fazer buybacks, comprar ações desta mesma empresa, comprar ações deles próprios. E mesmo assim, o seu 5-year growth rate está muito, muito perto de 10%. Não está longe, essa é a verdade. O seu crescimento de dividendos é de 6 anos consecutivos a crescerem e a pagarem dividendos. E de 3 em 3 meses estamos a receber, então, 31 cêntimos. A minha penúltima empresa que me pagou dividendos é a Pepsi e pagou-me 99 cêntimos. Neste momento a Pepsi está cotada a $175. No último ano o seu preço caiu 9% e nos últimos 5 anos o seu preço subiu 38%. Se eu ver aqui a parte dos dividendos, Dividend History, vocês conseguem ver que esta é uma empresa que paga e cresce dividendos há mesmo muitos anos. E mesmo assim eu investi apenas e só uma ação, e eu já vos vou mostrar tudo também referente às outras ações, e conseguimos ver que aqui em 2003, 2004, 2005 houve até um aumento de dividendos bastante forte e depois tem vindo a ser gradual aqui até 2017. Novamente um crescimento de dividendos bastante forte aqui em 2018 e mesmo assim, passado muitos anos, eles continuam a crescer e a pagar os seus dividendos com uma facilidade tremenda. E por fim, a última empresa que me pagou dividendos é a Altria e pagou-me 54,20€. É verdade, pagou-me 54€ esta empresa Altria Group, que é uma empresa do tabaco. Eu próprio não fumo, mas considero que esta é uma empresa excelente em termos de manusear dinheiro. Ou seja, eles conseguem ter muito dinheiro a entrar, conseguem ter muito dinheiro a sair, porque conseguem reinvestir esse próprio dinheiro e ter novamente muito dinheiro a entrar, muito dinheiro a sair para investimentos e conseguem ter novamente muito dinheiro a entrar. E, portanto, para mim, a Altria, apesar de estar num setor bastante dúbio, é verdade, apesar de ter o seu preço a $43 e pagar um dividend yield de 9%, eles conseguem ser uma máquina excelente de fazer dinheiro. E também por isso é que eu tenho algum dinheiro investido nesta empresa. Conseguimos perceber que no último ano o seu preço caiu 6,69% e nos últimos 5 anos o seu preço caiu 18,92%. E mesmo assim, apesar do seu preço ter caído bastante nos últimos anos, os analistas do Wall Street consideram que há espaço para haver um crescimento no seu preço de 7%, então o seu preço justo seria de $46,85, mas nada disto é conselho financeiro nem recomendação financeira. E aqui dentro do Seeking Alpha conseguimos perceber que eles pagam e crescem os seus dividendos há 54 anos consecutivos, um payout ratio de perto de 80%, é muito alto, é verdade, ainda assim eles conseguem fazer bem a gestão do dinheiro de pagar muitos dividendos, reinvestir o dinheiro, fazer buybacks, pagar dívidas, receber mais dinheiro dos investimentos que já fizeram e fazem esta bola de neve de investir dinheiro e de receber dinheiro há mesmo muitos anos e também por isso é que conseguem crescer e pagar dividendos altos e fortes há 54 anos consecutivos. Então, de 3 em 3 meses, estamos a receber por cada ação que nós tínhamos 98 cêntimos. E se viermos aqui ao dividendo histórico máximo da Altria, conseguimos perceber que, efetivamente, tem sido um gráfico bastante bom de se ver. Apesar do Covid, apesar da crise em 2008, eles não pararam de pagar os seus dividendos. Eles arranjam sempre a forma de fazer novos investimentos para conseguirem ter dinheiro para continuarem a pagar estes dividendos e continuarem também a pagar a sua dívida e a fazer buybacks. E apesar de ser um mercado, neste caso do tabaco, que está em declínio, há menos pessoas a fumar,
também porque o poder de compra está menor, o tabaco está mais caro e as pessoas, ao invés de comprarem tabaco, preferem, obviamente, e bem gastar dinheiro noutras coisas na sua própria vida, como comer e viver, e ainda bem que o fazem. Ainda assim, também acredito e muito nos investimentos que a Altri tem andado a fazer, nomeadamente no mundo da cannabis e da medicina legal, que espero eu que em breve será aprovada em todo o mundo, para bens medicinais também, porque está comprovado que ajuda algumas drogas que neste momento são ilegais. Ajudam, sim senhor, em certos problemas, tal como o cancro e a demência, ajuda a ultrapassar ou a ser mais fácil lidar com a doença. E também acredito que, uma vez sendo legal, a Altria, com os investimentos que está a fazer nesse mercado, irá ganhar também bastante dinheiro, o que, mais uma vez, vai ajudar à minha tese de análise, onde eles investem o seu dinheiro, conseguem fazer muito dinheiro e depois esse dinheiro entra na empresa, pagam muitos dividendos, recompram ações, pagam dívidas, voltam a fazer fortes investimentos e eles encontram sempre uma forma e uma maneira de continuar a gerar cada vez mais dinheiro. E estamos já aqui dentro do trackyourdividends.com, onde então vos vou mostrar que estas ações todas que eu vos falei e outras me estão a gerar $1.566 anualmente em dividendos. Obviamente, aqui no mês de abril eu fiz muito menos que isto, porque as empresas pagam ou de 3 em 3 meses ou dividendos mensais. Mas conseguem perceber aqui, se eu andar para baixo, que, por exemplo, tenho 50 ações da ADC, que me deu os tais 9,80€, uma empresa da AMT, uma empresa da Cardinal Health, 19 ações da empresa Comcast, 21 ações da HP, 4 ações da JP Morgan, 70 ações da Altria, 259 ações da MPW, tenho 142 ações da Realty Income, tenho aqui 2 ações da Pepsi. Eu tinha dito que tinha uma ação, mas tenho 2 ações da Pepsi. Andando mais para baixo, tenho aqui 119 ações da Vichy e, por fim, tenho aqui também 6 ações da WP Carey. E aqui do lado direito diz Annual Income. Vocês podem ver nestas ações todas quanto é que me estão a pagar anualmente. E, por exemplo, aqui a Realty Income está-me a pagar $437 em dividendos anualmente, e isto tem tendência a subir porque a Realty Income cresce os seus dividendos há 26 anos consecutivos. E sendo ainda mais transparente e mais honesto, aqui tem então, no mês de abril eu recebi €180,42 em dividendos. Estão aqui todos os valores que eu vos acabei de falar. Podem ver também em janeiro, fevereiro e março todos os valores que eu já fiz noutros vídeos e podem ver aqui neste vídeo. Para maio também já tenho aqui algumas confirmações de dividendos que irei receber. E andando aqui para baixo vocês conseguem perceber os meus dividendos anuais. O preto é o ano de 2022, o azul o ano de 2023 e o amarelo o ano de 2024. E vocês conseguem perceber então aqui, por exemplo, de 3 em 3 meses, ou seja, janeiro, abril, julho, que tem havido um aumento de dividendos, também porque eu coloco mais dinheiro, também porque algumas empresas aumentam os seus dividendos de uma forma considerável, mas obviamente que isto só se vai notar daqui a 7, 10 anos, que os crescimentos estão a crescer, estão a aumentar, e o facto de eu reinvestir todos os dividendos aumenta também para o ganho dos dividendos anualmente na minha conta. Ainda assim conseguem perceber que em janeiro eu fiz €141,20 com as empresas que me pagaram dividendos agora, só que agora eu fiz então €180,42. Novamente, isto porque eu coloquei mais dinheiro no mercado de ações, mas automaticamente eles vão me pagar mais dividendos porque eu coloquei mais dinheiro. E isto é uma bola de neve. Quanto mais eu coloco, mais eles me pagam. Quanto mais eu coloco, mais eles me pagam. E quanto mais eles me pagam, mais eu vou colocar porque reinvisto todos os meus dividendos. E isto é uma bola gigante de neve que irá ser feita daqui a 7 a 10 anos. Vocês irão ver que os meus dividendos estão muito maiores que estes. Ainda assim, é expectável que eu este ano consiga fazer mais de €1.000 em dividendos e espero que fiquem por aí para acompanhar tudo até ao fim. Não se esqueçam, se tiverem interesse em registrar-se na XTB, que é onde eu neste momento tenho o meu dinheiro investido em ações individuais que pagam dividendos. O link está aqui em baixo. Não se esqueçam também de subscrever o canal. Por hoje é tudo e até à próxima.